Começar aqui falando com Deus sobre a fé inabalável. Eu vou estar dando continuidade ao meu sermão de ontem. E ontem falei a vocês que para ter uma fé inabalável, você precisa mudar algumas coisas na sua própria mente, no seu coração e no seu dia a dia. Você precisa compreender, e falei a vocês ali, você precisa fazer alguns resets para que você tenha uma fé inabalável. E eu expliquei para você o que é esse negócio de reiniciar o computador, falando a você sobre reiniciar, não se apagar. Então, quando eu falo para ti, quando Paulo declara sobre você reiniciar, ali, renovar a sua mente à luz da palavra, ele não está dizendo que você vai esquecer de todo o mal que te fizeram, das lutas que você teve e das dificuldades. Mas sim, nós estamos propondo a você aqui reiniciar o computador, para que você apague os programas ruins, aqueles programas que estão danificados, alguns DLLs que estão errados ali, e você agora reinicie o seu computador à luz do que Deus quer. Como, por exemplo, uma oração que nós fizemos, que nós fazemos aqui, pedindo a Deus, Senhor nosso Deus, nos ajude a, neste dia, fazer a tua vontade. Apague, Senhor, as maldades que há no coração humano, apague, Senhor, os nossos pecados através do perdão que vem de Jesus, mas queremos reiniciar. Para quê? Para termos uma fé inabalável. Sabendo disso, ontem falei a vocês que esse negócio de fé inabalável que eu estou falando e ventilando aqui com vocês é tema do nosso Campuri aqui. E essa fé invencível, né? Fé inabalável, fé invencível, eu coloquei como inabalável para não copiar os caras, mas uma fé invencível, que é o termo do nosso Campuri, né? Fé invencível, o Campuri do clube, o Campuri aqui da UCB, da União Central Brasileira de São Paulo inteira, estamos propondo aqui que os irmãos tenham uma fé que ela só cresce e que ela não diminui, uma fé que se desenvolve e que não é abalada diante das circunstâncias. Sabendo disso, eu falei a vocês que é preciso nós sermos treinados para a vitória, porque muitas pessoas são treinadas para serem queridos, serem só amados, serem pessoas que só consomem. Eu quero hoje ajudar você a treinar você para que você saia do seu medo de errar. Todas as pessoas que têm medo de errar é porque elas querem ser amadas pelos outros. Então elas se arrumam demais, elas passam tempo demais penteando o cabelo, elas passam tempo demais avaliando determinadas coisas, elas passam tempo demais olhando, por exemplo, a roupa que estarão vestindo e tudo mais e tal. Por quê? Porque elas têm medo de errar e elas querem que as pessoas gostem da vestimenta dela. Não necessariamente, às vezes, é uma roupa confortável, mas é uma roupa em que as pessoas estarão gostando. Não necessariamente é uma roupa que ela quer usar, mas é uma roupa que o ambiente lhe faz permitir aquilo. Sabendo disso, quando eu falo para você sobre ter uma fé inabalável, eu estou trazendo essa proposta para ti à luz da palavra. Jesus Cristo, e ontem conversei com você, que para você ter uma fé inabalável, né, uma fé invencível, que é o texto original aqui do Campuri, você precisa confiar em Deus e criar uma firmeza inabalável na sua própria vida. Uma coisa que você sabe que você está vivendo, mas você está vivendo por algo maior. O sofrimento que você passa, você talvez esteja passando determinados sofrimentos porque você está buscando algo maior. Pessoas não gostarão de você porque você está procurando melhorar, você está procurando ir para um outro estágio. Então, não fica tão preocupado se as pessoas não estão contentes contigo, não estão felizes contigo. O importante é Deus estar feliz. O importante é você estar feliz consigo mesmo. Eu sei que esse discurso parece ser um discurso humanista, mas esse é um discurso para que você reavalie. Por exemplo, eu como pastor, em determinados momentos, eu preciso levar menos em conta o que os irmãos estão pensando e mais em conta o assim diz o Senhor. Por exemplo, se eu vier fazer uma pergunta para vocês, que tipo de sermão vocês querem que eu pregue?
Se eu for ficar ouvindo os irmãos, até um certo ponto eu ouço, mais do que isso eu já não ouço mais. Eu já disse para vocês que eu só ouço aqueles irmãos que trabalham, aquele irmão que só está ali para criticar e ele mesmo em sua própria vida não faz nada, então eu já coloco ele em segundo plano. Eu já falei isso para vocês em algum sermão. Mas o que quero dizer com isso é que se você ficar levando em conta tudo que os outros fazem, você acaba não crescendo, não se desenvolvendo. Como pastor, eu preciso colocar minha cabeça no travesseiro e dizer ao Senhor: Senhor, estou dormindo com a consciência limpa de que fiz a tua boa obra, de que tudo que me era possível nas minhas mãos, com a ferramenta que eu tive, que eu tinha, eu fiz aquilo que agradasse o teu nome. Por quê? Porque às vezes o que Deus quer e o que os irmãos querem, às vezes o que Deus quer e o que eu quero, às vezes o que Deus quer e quem te rodeia quer, estão em distância muito grande. Às vezes os irmãos, se eu for perguntar para os irmãos, querem que eu pregue sobre o quê? Pregue que eu vou ser feliz, pregue, imagina os irmãos levantando a plaquinha, que vai haver prosperidade, pregue que as coisas vão dar certo na minha vida, pregue que a bênção acontecerá e tudo mais. E você, se for levar só em conta isso daí, você corre sérios riscos de não fazer o que o Senhor quer. E ao não fazer o que Deus quer, isso se configurará um problema para ti. Eu estava procurando aqui, lendo há pouco tempo aqui atrás, não sei se eu vou encontrar novamente, um texto. Ah, achei. Eu estava lendo aqui uma advertência que a profetisa deu, e ela fala, né? A mensagem à igreja de Laodiceia, quando eu estava fazendo minhas elucubrações de meus sermões, é uma advertência arrasadora que denuncia algumas coisas e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada ao povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança, diz Testemunhos, volume 3, página 252. Os pastores precisam trazer uma mensagem de advertência ao povo. E essa mensagem de advertência ao povo ou à igreja que vive no período de Laodiceia, essa mensagem de advertência, ela não pode ser uma mensagem de paz e segurança, mas sim uma mensagem arrasadora que vai denunciar o pecado ao povo de Deus no tempo presente. E aí ela continua descrevendo: precisamos cultivar a santidade da Bíblia. Várias vezes eu tenho ouvido sermões, inclusive de colegas nossos, que não estão nos levando à palavra de Deus ou à consciência de melhoria. Isso pode se configurar um pecado ao pastor quando Deus o chamou para fazer esse tipo de trabalho. Às vezes, muitos querem fazer um sermão algodão doce. Ele é bonito porque ele é colorido, ele é um sermão que, vamos dizer assim, tem gosto, é doce, né? Algodão doce é doce, e ele tem volume, mas saiba que algodão doce não alimenta ninguém. Então, Deus está chamando os pastores, em específico, à luz desse texto que ela declara aqui, a sermos pastores que cultivemos a santidade da palavra e voltemos o nosso povo à palavra. Por quê, irmãos? Porque hoje você tem palavra, você tem Bíblia, quando eu entendo dessa forma, de que quando a Bíblia diz que a palavra será retirada do povo, não é que vai sumir a Bíblia ou vai ficar em branco os papéis ou as pessoas vão tocar fogo na Bíblia, não. É que muitos não encontrarão mais a palavra verdadeira, por quê? Porque essas mesmas pessoas terão Bíblia de todo canto, de todo jeito, pastores pregando qualquer outra coisa, menos a verdade presente. Você vai ver muitos sermões coaches, você vai ver muitos sermões aí que não são bíblicos, você vai ver muitos sermões de autoajuda, você vai ver muitos sermões, mas não sermões bíblicos. Sabe, eu não vejo problema de você fazer um paralelo acerca das coisas da palavra e aplicá-la em sua vida de forma prática, explicando aos irmãos aquilo que é prático quando você se aplica em sua vida. Porém, se você fizer um sermão que não é bíblico, que não puxa a pessoa para voltar-se à palavra, você corre sérios riscos de encaminhar as ovelhas do Senhor
para comerem algodão doce e não se alimentarem de alimento sólido e que vai garantir as forças para resolver. Como pastor, você precisa ter esse discernimento. E se você não tiver esse discernimento, você corre sérios riscos de fazer uma avaliação equivocada do que Deus quer. E ela continua: o pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Será que não existe irmãos que não necessitam de nada aí? Ou que vivem como se não precisassem da igreja? Ah, não, eu não vou para a igreja, eu posso ter espiritualidade aqui em casa. Eu não preciso dessas coisas de Deus e tal, de ser esse crentão. Isso daí é mais para algumas pessoas. Sabe, irmãos, a palavra está nos dizendo que devemos nos voltar à Bíblia, devemos voltar a fazer a mensagem de Deus prosperar. E por isso ontem comecei conversando com vocês sobre essa confiança em Deus que vai trazer uma firmeza para você. Se não houver e se não for com base na confiança com Deus, ou melhor dizendo, na terminologia do meu sermão, a fé invencível, uma confiança inabalável com Deus, se você não for pensar nisso daí e não viver por isso, certamente você estará à margem do que Deus quer. E por isso eu falei a vocês ontem sobre essa fortaleza que os jebuseus eles tinham. Também falei a vocês que essa fortaleza fez com que eles se protegessem durante 400 anos. Falei também a vocês, Provérbios capítulo 18, versículo 10, que o nome de Deus é uma torre forte para as pessoas. Deus é como se fosse um escudo para os seus filhos. Por isso Isaías faz esse tipo de afirmação: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é rocha eterna, fazendo referência a essa confiança que eu devo depositar nele e parar de confiar em mim mesmo. Falando disso, fazendo essa pequena recapitulação sobre o passado, o dia de ontem, hoje eu quero falar a você sobre a confiança no Senhor, oferecer para ti essa segurança inabalável na sua própria vida. Quando eu confio em Deus, Deus dá algo em troca. O quê? Uma segurança. Quando eu confio no Senhor, creia em seus profetas e prosperareis. Creia em Deus e estarás seguro. Quando eu confio em Deus, eu me sinto seguro. Por quê? Porque essa fé inabalável que eu estou propondo para vocês aqui, à luz da palavra, ela é uma fé que vai te dar algo em troca. O quê? Uma segurança que não vai te abalar. Uma segurança, um muro. Por isso eu remontei o meu sermão buscando coisas que demonstrem uma firmeza, como o caso desses muros dos jebuseus que fizeram com que 400 anos Jerusalém perdesse ali a guerra e não conseguisse vencer, porque esse muro era uma espécie de blindagem sobre eles. Como faço, então, pastor, para ter uma espécie de blindagem sobre minha vida? Como faço, então, pastor, para ter ali uma proteção, uma blindagem, um muro de segurança sobre meus filhos, sobre minha própria família? Como faço, Senhor, pastor, para ter esse muro de segurança, essa blindagem, esse escudo que vai proteger meus negócios, que vai proteger meu carro, que vai proteger até a minha própria vida? Bem, a meu sermão de hoje tenta propor a você esse tipo de conexão, de garantir a você que você pode ter segurança quando você confiar em Deus, tendo uma fé inabalável. Sabendo disso, eu começo meu sermão falando o seguinte: Salmo 23, versículo 4. Davi vem e esbanja aqui uma confiança inabalável em Deus, fazendo a seguinte declaração de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que a palavra está dizendo aqui que ele esbanja segurança quando ele estabelece a sua própria vida em Deus.
Quando a sua própria vida não está estabelecida nas coisas humanas, nos ganhos humanos, quando não está estabelecida no seu próprio currículo, ali na sua faculdade, no seu trabalho, mas sim se você estabelecer no Senhor. Por que eu falo isso? Parece ser simples, não? Puxa, um crente deveria estabelecer sua vida em Deus, mas muito crente estabelece sua vida em si próprio. Por isso que tem muito crente arrogante, tem muito crente soberbo, tem muito crente que não dá ouvido às coisas espirituais, porque ele de fato sabe que quando ele for trabalhar, ele é uma outra pessoa. Ele é crente só na igreja, e muitos crentes são só na igreja sábado de manhã, depois das 10, obviamente, né? Porque poucos chegam antes das 10 para a escola sabatina. Por que o irmão não faz isso? Porque o irmão compreende que ele não precisa de Deus. Tanto é que os seus atos demonstram isso. Ele confia mais nele, nos recursos financeiros que ele tem, na segurança do seu próprio lar, nas coisas que ele desenvolve. Por isso que ele não é um crente fiel, por isso que ele não é um irmão ajudador, por isso que ele não chega no horário. Por quê? Porque ele não precisa disso. Ele é crente, ele está lá, ele chega às 10 horas, ele que segue. Para que agradar o Senhor? Se ele tem ali dinheiro, se ele tem ali recursos, se ele é soberbo. E vai você reclamar para alguns desses irmãos. Boa parte deles não vão ouvir, boa parte deles não vão dar ouvido, vai cuidar da sua vida. E essas mesmas pessoas, elas vivem suas vidas alheias ao que Deus quer. Por isso que quando eu falo sobre esse negócio de confiança inabalável, eu estou falando estabelecer a confiança em Deus e não estabelecer nos homens, porque tem muita gente que tem fé, muita fé, mas não tem a fé no lugar certo. Por exemplo, se você anda com seu carro na rua, você tem fé de que todos os mecânicos dos outros carros apertaram o parafuso direito e essa roda não vai soltar. Você também tem fé no mecânico do seu carro de que ele apertou os parafusos direito e ele está tudo certo e deu tudo ok. E eles fizeram o serviço direito. Você, de fato, tem muita fé, mas você talvez estabeleça a fé no lugar errado. Então, não me diga que você não tem fé. Você tem fé. Só que muitas vezes a fé está destinada, apontada para o lugar errado. Sabendo disso, compreendendo esse item, Davi esbanja aqui uma segurança inabalável quando ele confia em Deus, dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu morra, não ficarei com medo, não temerei mal nenhum, não temerei nenhum mal, nem aquilo que o inimigo pode fazer. Veja, nem mesmo como Paulo diz, a morte, a vida, os principados, as potestades, tudo, nada vai abalar o meu amor que está estabelecido em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem coisa alguma podem me separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele estabeleceu a sua própria vida, a sua própria força em quem? Em Deus que tudo pode. Então, você, em vez de você estar tentando resolver o problema seu só com forças humanas, eu quero que você una as coisas humanas com a força divina, o poder divino com a força humana. Quando você unir essas duas coisas, então o poder será dado a você. Tem gente que só estabelece sua vida com as coisas humanas. Ele procura seus médicos, ele procura seu psicólogo, ele procura seu mecânico, ele procura. Tá tudo certo isso daí. O problema está em você não fazer, ao menos de igual forma, em Deus, que está controlando tudo isso. Imagine Deus como o cérebro que vai guiar a sua vida, porque a terminologia bíblica diz assim, que Deus é o coração, né? Mas não é um músculo, o coração é só o que bombeia ali, por mais que seja um órgão essencial do corpo, mas a mente é aquela que vai comandar tudo. Por isso eu estabeleci com vocês o guia para você ter o sucesso num outro sermão que eu fiz. Mundo espiritual, com a vida aqui mental
que vai subjugar a vida física. Se essas três coisas estiverem alinhadas, se você conseguir com sua mente captar o que o mundo espiritual está te falando através de nossas mensagens, através do Espírito Santo tocando na tua vida, através dessas coisas miraculosas acontecendo, através da palavra, e você captar por sua mente estiver desembotada, livre para ouvir a voz do Espírito Santo, então agora você vai subjugar o seu corpo à vontade do que Deus quer, do que sua mente quer, e o seu corpo será o seu escravo, não o contrário. Porque o contrário é que o irmão quer comer só o que ele gosta, porque quem está mandando é o corpo. Ele só vai namorar pessoas com base no seu próprio olhar, com sua vida, mas não no assim do Senhor. Ele vai só viver um estilo de vida com base naquilo que te traz, que vai fazer com que você fique relaxado, você fique bem, você fique feliz, porque muita gente está buscando só isso. E veja, buscar isso vai trazer a perdição a muitas pessoas. Buscar a sua própria felicidade aqui na Terra poderá trazer dificuldades para muitas pessoas quando você compara a sua própria vida com a vida de Cristo. Quando você compara a história de Paulo, dos discípulos, com aquilo que Deus quer, eles tiveram que abandonar o seu próprio gosto para fazer o gosto de Deus. Quem quiser ganhar essa vida vai perdê-la. Quem perder vai ganhar. Ou seja, quem quiser ganhar essa vida aqui, viver aqui da melhor forma possível e tudo mais, e não aplicar as coisas espirituais do Senhor em primeiro lugar, vai perder. Só que quem perder a sua própria vida em favor da igreja, em favor de Deus, em favor da salvação do próximo, vai ganhar a vida eterna. Então, quando Paulo faz essa aplicação, eu não quero aqui, por favor, dizer que para você viver uma vida louca de dificuldade, não é isso. Mas quando tiver as coisas de Deus e as coisas dos homens, escolha as coisas de Deus. Se o dinheiro tiver apertado e você tiver que pagar as coisas, fazer as coisas, honre ao Senhor em primeiro lugar. Parece ser loucura, né? Pastor, eu estou precisando de coisa. Honre a Deus. Lembre-se da história da viúva de Serepta. Ela só tinha seu filho com fome e havia tá muito seco a terra, sem chover, por conta da briga entre Deus e o rei lá. E o profeta falou assim: não vai chover, e acabou. E passou 3 anos e pouco sem chover, aquela mulher vai morrer. Meu marido morreu na guerra e tudo mais. Eu tenho aqui essa botija, o que é que você tem aí? Eu tenho só essa botija, um pouquinho de trigo, um pouquinho de azeite. Vou fazer essa comida e eu e meu filho vamos morrer aqui. Deus falou para mim, para você fazer primeiro para mim. Loucura, né? A mulher só tinha aquilo e ela tinha que fazer primeiro para aquele profeta. E ela fez. E então a Bíblia diz que o milagre começou a acontecer porque ela honrou a Deus no pouco e sobre o muito Deus a colocou. Quando eu digo para você, e várias vezes eu venho batendo na tecla de ser fiel ao Senhor, na reforma de saúde, ser fiel ao Senhor, e eu sempre brinco com a irmã Rose aqui, nossa irmã mais velha aqui, eu sempre falo com ela, irmã Rose sempre está batendo lata, negócio de saúde e tudo mais, porque ela gosta disso, ela abençoa outras pessoas com esse aspecto, e ela também tocou em mim para que eu começasse a fazer ali a minha caminhada e eu tento ajudar outros irmãos nossos aqui a também caminharem, a estarem juntos. Eu criei uma onda nisso. Aquela mulher fez o que? Ela colocou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua fé, que era uma fé vacilante, se tornou uma fé inabalável. Ela fez aquela comida para o camarada, ele comeu o profeta e então começou a surgir azeite, começou a surgir trigo para ela até que ela se restabelecesse. Quando você devolve os seus dízimos e suas ofertas, a Bíblia diz o quê? Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre você. Sabe, a, a Bíblia inteira diz que não é para você provar a Deus, certo? Só tem um lugar que é para provar. Aonde? Nisto, nos dízimos e nas ofertas. E quando você faz isso, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você não é soberbo pensando que as coisas são maiores para ti, quando você não é uma pessoa louca, você ao colocar o reino de Deus, mesmo no caso de você ser um irmão que ganha pouco, que tem seus recursos limitados, apoie,
um ministério. Apoie, querido irmão. Olha, isso daqui eu vejo que o Espírito está falando, eu vou abençoar. E quando você faz isso, Deus vê esse irmão e diz assim: olha, tá vendo aquele irmão? Ele não é um irmão varize. E aí eu vou apelidar esses irmãos de irmão varize. A varize é aquela que prende ali os vasos sanguíneos e o sangue não passa mais por ali. A gente fala, o irmão não quer ir nos treinamentos da PL, ele não quer se desenvolver, e então vem uma série de materiais, vem uma série de coisas, e aquele irmão varize trava tudo. Deus quer abençoar, mas aquele irmão varize quer ficar com os recursos para si, quer usar do jeito que ele acha e não abençoa o reino. Então Deus sabe que aquele irmão, um irmão varize, então o sangue não vai mais passar por ali. Vamos caçar uma outra veia, um outro ambiente para poder circular o sangue no corpo. Deus vai procurar um outro irmão para que esse irmão seja mais abençoado e ele consiga desenvolver a igreja. Por quê? Porque você que deveria estar apoiando, às vezes não apoia, porque é um irmão varize. Então procure ser liberal nos dízimos, nas ofertas, ser liberal nas coisas do Senhor, ser liberal no trabalho de Deus. Busque você ajudar naquilo que for necessário. Faça em tempo e em fora de tempo. Já falei para vocês aqui do Goal Six, nós estamos buscando a presença do Espírito. Para quê? Para que haja uma renovação na nossa mente. Para tanto, essa confiança que eu estou tanto falando para você, uma confiança inabalável, ela é estabelecida nesse aspecto quando você desenvolve a sua fé em Deus. Deixa eu ver aqui. Mais ainda, o texto deixa claro nos dizer em Salmo 27, versículo 1, Davi, mais uma vez, mostra essa extrema confiança no Senhor, dizendo: ó Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha vida, é a minha fortaleza. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. De fato, irmão, isso é uma confiança inabalável que Davi tinha aqui. Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Se Deus estiver com você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Todas esses textos bíblicos são textos de garantia, de confiança em Deus. Por isso, Davi faz traz essa terminologia e mostra sua extrema confiança em Deus, fazendo essa revelação para a gente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? Você vai temer quem? Se Deus é sua luz, se Deus é sua salvação, o que pode o homem fazer? Se Deus é sua luz, se Deus é sua salvação, se Deus está contigo, o diabo corre de ti, meu irmão. Malandro não gosta de ficar perto de polícia, não. Sabe quando o diabo vai atrás de você? Quando não tem polícia perto de você. Malandro não fica. Eu já falei para vocês num outro sermão. Polícia lá perto da igreja, a luz piscando lá, plim, 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 a luz piscando, os malandros tudinho corre para o lado. Todo mundo vai embora. Rapaz, só Jesus. Eu fiz um evangelismo em Goiânia, e meu evangelismo de terceiro ano, evangelismo em Goiânia, Pernambuco, a Socorro deve saber aí, divisa ali com a Paraíba. E eu fiz o evangelismo, fiz numa tenda, no meio da praça, e tinha um sermão que eu estava pregando sobre, não, era R$ 100 por um texto perdido, alguma coisa desse tipo. E era o julgamento do maior criminoso da cidade. O maior criminoso da cidade era o cigarro, tá? E aí, todo dia eu estava falando, vamos enforcar em praça pública o maior criminoso dessa cidade. E todo mundo, será que é fulano?
eita, é Beltrano, é filho de fulano, não sei o quê. E a galera, e a semana toda batendo nisso. Aí eu armei, cara, só Jesus. Eu armei um tablado na frente, coloquei uma cruz lá, um pau assim, coloquei uma corda. Vamos enforcar aqui. Aí os pastores, isso não pode, não sei o quê, os pastores de outras religiões. Porque eu tinha também falado sobre R$ 100 por um texto perdido, né? E aí, ele tem matado muitas pessoas, ele tem entrado na sua casa, ele tem entrado aí. Você deve ter visto ele, já deve ter levado muitas coisas suas, muito dinheiro seu, e tal, e todo mundo discutindo e tal. E vamos enforcar. E vinha os malandros, todo mundo foi lá para minha tenda. Minha tenda dava umas cento e tantas pessoas, uma tenda pequena, e vinha aí malandro. E aí eu fui lá na polícia, né? E falei, polícia, fiz um ofício e tal, e eu expliquei para ele o que era uma encenação e tudo mais. R$ 100 por um. R$ 100 não. Uma encenação no maior criminoso da cidade e tal, que era o cigarro. Eu fardei um irmão de cigarro. A Débora fez o TNT de cigarro e tal. E aí chamamos a polícia. Eu falei assim: eu preciso que vocês façam um escarcéu lá. Por quê? Porque agora nós vamos prender o maior criminoso. E aí vamos fazer o julgamento dele lá, do maior criminoso da cidade. A gente estava oferecendo um programa, íamos começar a oferecer um programa de como deixar de fumar em apenas 5 dias. É um programa que a igreja tem já há muitos anos. E aí a polícia veio, e a gente colocou o barulho de helicóptero no som, e aí a gente colocou a sirene e tudo mais, e a polícia entrou lá. Quando a polícia vem, eles dão uns cavalos de pau. São malandros. Eles dão uns cavalos de pau na frente da praça. E dão um cavalo de pau e desce. Aí desceu todos os policiais com escopeta, com negócio. Rapaz, foi show de bola. Desceu os caras com escopeta, com tudo lá. E com o irmão. Eu tenho as fotos todas. Com o irmão do lado aqui e o outro policial segurando. Eu pedi a bata batismal do pastor, que eu era o juiz, né? Eu era o juiz ali, coloquei aquela roupa batismal do pastor Serpa. Eu não tinha, era teologando, estudante, coloquei a roupa batismal do pastor, e aí veio e eles entraram. Meu irmão, o que tinha de malandro saindo da minha... Eu falei, nunca mais eu faço isso. Não dá para fazer no Brasilândia. Aí o que tinha de Ai, malandro para fazer, ai, esse pastor Angusa. não dá para fazer no Brasilândia. Aí eu falei assim, que malandro, rapaz. Lá tudo saindo. Eu falei, cara, tô perdendo o público. Todo mundo saindo. Eu falei, os malandros, a polícia entrando, tá todo mundo concentrado ali. A semana toda batendo nisso, os malandros tudo vindo. E aí, rapaz, entramos e fizemos o julgamento do cigarro. Aí depois enforcamos a roupa do irmão lá, do cigarro e tal, aquelas coisas todas. Sabe, irmãos, o local aonde Deus está, malandro não entra. Então, por que o malandro está entrando na vida de muita gente? Porque talvez você não esteja com uma fé inabalável, com uma proteção sobre você, e por isso o inimigo das almas tem entrado na vida de muitas pessoas e feito escarcéu na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque essas mesmas não estão com uma blindagem espiritual sobre você. Quando a terminologia bíblica diz que essa confiança inabalável em Davi faz com que ele tenha força, ele diz assim, ó, o Senhor é minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é minha força, a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem, ainda que uma exército se acampe contra mim, Era de Magno ontem, foi estará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que a desgraça aconteça, eu terei confiança. Não preciso temer quanto ao futuro. Basta lembrar como Deus me guiou no passado. É um fato. Por isso, a palavra deixa claro em Jó, capítulo 19, versículo 25, patriarca mostra também, ele traz esse reforço de confiança inabalável em Deus, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que Deus está olhando por mim.
Eu sei que Deus está vendo essa maldade que fizeram contra mim. Eu sei que o meu Redentor vive, ele não está morto na cruz. A cruz do crente é uma cruz vazia. Por quê? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo não está na cruz grudado mais. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tenho o Espírito Santo sobre mim. Eu sei que tenho a presença do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E isso me trará uma confiança inabalável. Por quê? Porque, por fim, ele vai se levantar contra a terra, contra as injustiças que acontecem nesse país, contra as injustiças que acontecem nessa vida. Deus se levantará e retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Por isso, hoje eu faço um apelo a você. Volte a ser fiel ao Senhor. Volte a buscar a palavra, que ela seja o nosso guia, nosso firme fundamento. Volte você a apoiar o ministério da igreja. Escolha um ministério que você acha que faz muito sentido para ti. Escolha um ministério que você acha que vai te ajudar e essa sua escolha você apoie. Senhor Jesus, eu vou orar por esse ministério, eu vou apoiar financeiramente, eu vou apoiar com minhas forças, porque eu quero que no futuro isso se expanda, isso cresça. É essa a ideia que a fé inabalável vai te garantir. Um irmão que não é só um irmão que consome, mas um irmão que produz. Não é só um irmão que assiste sermões, mas é um irmão que pratica sermões, que incentiva. E eu já disse a você que existem níveis de pessoas. Quando você é um trabalhador, quando você agora é um agremiação de pessoas, você não só mais agora é um trabalhador, mas agora você é dono de uma empresa, dono de alguma coisa, e você está colocando outras pessoas para trabalharem. Agora você passa para um outro estágio. Você agora é investidor. Você está investindo para que outras pessoas estejam nessa obra, trabalhando nessa obra. E depois que você é investidor, você agora é patrocinador do negócio. Você agora quer que outras pessoas investam nessa igreja, nesse programa, nesse investimento que você julga ser o melhor investimento da vida. Você vai patrocinar. Já viu aqueles caras que patrocinam o Super Bowl aí, que patrocinam? Olha, vamos lá patrocinar. O que eles estão querendo dizer? Você que é um investidor, você que é um consumidor, você que é um jogador, nós estamos tão felizes que nós queremos patrocinar para que haja esse tipo de coisa. Sabe, algumas prefeituras que dão isenção fiscal, que ajudam algumas coisas, para quê? Para que venham mais empresas para esse estado, para que venham mais empresas para essa cidade. Então, eles incentivam de alguma forma. É esse o sentimento que você deve ter quando você tem a fé inabalável, quando você sabe quem você é, em quem você tem crido e de que, de fato, um dia o Redentor vai se levantar. O que quero dizer? Você agora vai se tornar um investidor do reino. Você agora vai se tornar um patrocinador do reino. Não só alguém que trabalha, mas alguém que ora por outra pessoa. Alguém que quer que esteja nessa empresa. Agora você vai patrocinar para que outras igrejas estejam abertas. Você vai patrocinar para que outros pastores estejam trabalhando nesse ministério. Agora você vai ser um investidor desse ministério. Você vai ser um patrocinador desse ministério. Para quê? Para que mais cresça e Deus vai usar você. Ah, olha, aquele irmão não é varize. Se eu der dinheiro para ele, ele vai aplicar na obra. Olha aquele irmão, se eu abençoar ele, ele também vai abençoar mais. Eita, olha só, vou ajudar mais aquele irmão. Só como é que eu faço para ser ajudado por Deus? Quando eu sou bênção no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando a mulher de Serepta só tinha aquela pouquinha comida, ela abençoou o profeta, ela ajudou o profeta. O que é que Deus fez? Deus deu mais. Não é o contrário. Deus não vai dar mais para o irmão poder abençoar. Não, não é isso. É que se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se tiver que errar, erra barato. Deus também pensa assim. Toda vez que você tiver que fazer um empreendimento, alguma coisa, se tiver que errar, erre barato. Eu estava conversando com uma jovem empreendedora da minha igreja, e eu falei para ela, falei, olha, se tiver que errar, erre barato. Então comece a fazer, a angariar clientes, porque ela estava preocupada com o armário da nova empresa dela. Ali era um comércio pequeno, preocupada ali em botar o ar-condicionado, em colocar as estruturas devidas. E eu falei, tudo bem, tudo isso tem seu lugar. Porém, eu dei uma Alexa grande para ela, de presente para ela colocar na empresa dela como um incentivo. E eu falei, tudo isso tem seu lugar.
Porém, o principal é você ter cliente. Isso é crucialmente importante, não há problema. Por quê? Porque para você poder organizar, você tem que se desorganizar primeiro. Para você poder construir, você vai ter que destruir primeiro o que estava velho, quebrado e ruim. Então, não te preocupe em deixar tudo perfeito para depois você fazer o que é realmente importante, que são os clientes. Então, não te preocupa, irmã, em deixar tudo perfeito para Deus te usar. Deus vai te usar do jeito que você está. Por quê? Porque uma vez eu falei para vocês aqui no meu sermão, feito é melhor que perfeito. Então, o irmão está procurando só coisa perfeita, ele não faz. Então, ele tem que fazer é feito. Se está feito, pelo menos está feito. Pô, não está perfeito, a gente vai ajeitar da próxima vez. A gente vai melhorar no próximo ranking. Mas feito é melhor que perfeito. Por isso, quando você tem essa fé inabalável, quando você compreende o que a gente está propondo aqui, todas essas outras coisas que eu estou abordando aqui, elas vão se consertando. Tudo vai se organizando porque o espírito está no meio. Porém, não faz sentido você ter uma vida próspera em outras áreas, acadêmica, em outras áreas ali do seu trabalho, uma vida próspera na área financeira, na área matrimonial, se você não tem uma vida próspera nas coisas espirituais. Por quê? Porque o inimigo vai roubar suas forças. O inimigo, sim, ele só está aqui para matar, roubar e destruir. Ele vai roubar os seus frutos. Por quê? Vai roubar, pastor? Porque tu não tem essa fé inabalável, tu não tens essa confiança inabalável, tu não tem essa fé invencível aqui. E se tu não tens essa fé invencível que o inimigo não consegue abalar, então ele vai minar suas forças por pessoas falando mal de ti, vai minar suas forças por aspectos que você não está vendo agora, vai minar suas forças por familiares, por parentes que estão dentro da tua casa, vai começar a minar suas forças por qualquer outro aspecto. Por quê? Porque te falta a fé inabalável. Mas, pastor, eu estou desgastada. Então, busque forças no Senhor. A proposta que eu faço é essa: ser fiel ao Senhor e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Seja fiel, porque hoje os sermões não estão buscando a fidelidade. Hoje os sermões estão buscando que a pessoa melhore, que a pessoa seja boa, sei lá, qualquer coisa que tem aí, mas eu quero trazer você para a palavra, quero trazer você para a fonte de força, porque mesmo que eu não esteja aqui, mesmo que eu morra, aconteça alguma coisa, você vai ter a força que advém da fonte. Eu não quero ligar você a mim que eu pego na fonte. Não, eu quero ligar você na fonte. Por quê? Porque se você estiver ligado em Cristo, então as estrelas podem até cair, mas você permanecerá de pé. As coisas poderão cair, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que o irmão não vai ser atingido? Porque ele estabeleceu a sua vida na rocha, ele estabeleceu sua crença na palavra, ele estabeleceu sua vida no próprio Deus, e por isso o vendaval pode até vir, mas não fará com que esse irmão caia. É essa a impressão que tenho quando leio os textos bíblicos que falam sobre essa fé inabalável, sobre essa confiança inabalável que estou passando aqui hoje para você. Eu termino meu sermão fazendo a leitura de um último texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo mostra essa confiança inabalável no Senhor, dizendo: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está certo em quem ele acredita. Ele está certo porque Deus é poderoso. Poderoso para quê? Para guardar em meu depósito até aquele dia. Deus vai guardar seus filhos como se fosse uma fé inabalável, como se fosse algo que não abala. Por isso, eu quero que você tenha a plena confiança em Deus quando você ouvir esse meu sermão aqui. Eu quero fortalecer a sua confiança no Senhor, mesmo que você, como diz o texto bíblico anterior, passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal nenhum, porque Deus está com você. Você precisa ter essa confiança no Senhor, uma confiança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Eu tenho uma confiança em Deus porque Ele é fiel e Ele fez a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você aí do seu lado.
Deus está no meio de nós. O seu Espírito está aqui. Mesmo que nós estejamos distantes, como é o caso aqui, um dos outros, mas por conta da tecnologia nós nos unimos num só propósito. O corpo pode estar diferente, mas o propósito, que é o mesmo, está unido. E nós estamos caminhando para a mesma direção de vários pontos do mundo. Nós estamos indo como um só povo, como Goal Six, para o reino de Deus. Estamos nos preparando. Como nos preparando? Vindo, buscando toda manhã a presença de Cristo, a presença do seu Santo Espírito sobre nossa vida, para que haja renovação sobre nós. Então, faça planos para que você esteja conosco todos os dias. Não venha só num dia, não venha só quando der. Faça quando der e quando não der. Por quê? Porque você está julgando ter e encontrar aqui a posição da vida eterna. Eu não sei se tem dias que você fica sem beber água, sem comer. Imagine só o Goal Six como um dia que você não quer sair da sua casa sem ter a presença do Senhor. Você não quer sair da sua casa sem ter a unidade dos irmãos aqui, o aquecimento dos irmãos. Então, todos os dias, todas as manhãs, venha conosco buscar a presença do Senhor. Isso vai garantir a você uma confiança sem vacilar, pois quem faz a promessa a nós é o próprio Deus que é fiel. Quer você receber essa bênção sobre você? Quer você receber a graça do Senhor? Então, participe conosco dessa oração. Enquanto a serva do Senhor, a irmã Suelen, estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração também. E peça a presença de Deus sobre você, sobre sua família e sobre quem você ama. Vamos todos juntos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse momento e escutarmos, Senhor, essa belíssima palavra. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos despertou, nos acordou e aqui estamos. Muitos talvez já estão, quem sabe, já indo trabalhar, ou às vezes estão em casa. Mas, Senhor, quão certo é saber que as coisas são bem melhores contigo do que sem ti, Senhor. E mesmo o pouquinho que fazemos por ti ainda contigo, na verdade, ainda é muito melhor do que alguém que faz muito mais, mas que não tem a ti. Senhor, de qualquer forma, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E que nós, Senhor, possamos ter o Senhor em mente a cada momento. E que tudo que nós formos fazer seja o melhor que nós possamos dar. E que a honra e a glória, Senhor, venha a ser dada sempre a Ti, para sempre, Senhor. Eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo nesta manhã. E eu tenho certeza, Senhor, que esse é o pedido de cada irmão que está aqui. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe quem somos, Senhor. Visita cada um de nós. O Senhor sabe o que cada pessoa aqui está passando nesse momento, cada pessoa enfrenta, cada luta, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as lutas que eu tenho e as lutas, Senhor, de todas as pessoas. Orações, Senhor, que essas pessoas revelam somente a Ti. E às vezes, Senhor, pedidos que nós temos, que quem sabe nós não temos coragem de fazer, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor esquadrinha cada pedaço do nosso coração. Senhor, por favor, nos limpe, que o Senhor possa nos moldar, nos purificar, e que possamos ser pessoas iguais ao seu coração, Senhor. Senhor, por favor, nos prepare para a tua breve volta. Eu anseio muito, Senhor, por esse dia. Nós sabemos, Senhor, que o mundo, Senhor, não durará para tanto tempo mais, com as coisas que vivemos, com o que vemos no mundo, nas notícias, em tudo, Senhor. Senhor, por favor, que nós possamos estar mais perto de Ti, lendo a Bíblia, orando, buscando a Ti mais, Senhor, participando das coisas da igreja, que possamos, Senhor, estar mais firmes contigo, para que quando esses dias chegarem, tenhamos força suficiente, Senhor, para poder pregar sobre Ti,
e para poder, Senhor, ter sabedoria das nossas decisões. Não nos deixe cegos, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós não venhamos nos perder, Senhor. Que o nosso amor por Ti venha a ser maior do que qualquer coisa que temos aqui nessa terra. Senhor, quantos de nós somos vazios, nos preenchendo com coisas fúteis. Ontem mesmo, conversando com amigas, falei exatamente sobre isso, Senhor, que as pessoas, elas preferem, às vezes, comprar coisas caras para se sentirem importantes. E nós sabemos, Senhor, que o importante mesmo é ter a Tua presença e que o Senhor que preenche o restante, Senhor. Que se alguém aqui nesta manhã se sente, Senhor, vazio, se sente que a pessoa tem que estar fazendo outras coisas, comprando outras coisas, indo a outros lugares, ou fazendo coisas, Senhor, que não é de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, possa ir ao encontro de cada uma dessas pessoas, e até o meu também, Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, e que nós possamos ver, Senhor, que a Tua presença, a Tua vida em nossas vidas, Senhor, que é o suficiente para nós. Que nós possamos ser cheios de Ti, Senhor, todos os dias. Por favor, Senhor, retire a tristeza das nossas vidas, por pior que seja, os momentos que estejamos passando, os momentos de ansiedade, de aflição, os momentos, Senhor, de dúvidas, que o Senhor possa preencher os nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, sabendo que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos abandona. Que nós possamos, Senhor, quando tivermos esse momento de dúvida, de tristeza, olhar para trás, Senhor, e ver cada bênção que o Senhor nos proporcionou e que o Senhor nunca nos desamparou em nenhum momento, para que possamos ter a certeza, Senhor, a fé, que o Senhor também não nos desamparará. Por favor, Senhor, molde-nos, transforme-nos, transforme a minha vida, Senhor. E eu tenho certeza que esse é o pedido de cada irmão aqui. Salve, Senhor, as nossas famílias. Salve, Senhor, os nossos cônjuges. Salve, Senhor, os filhos de cada irmão que está aqui também. O Senhor conhece, Senhor, as famílias. Sabe, Senhor, que as nossas famílias são o nosso bem mais precioso. Senhor, por favor, visita a cada um dos lares e que o Senhor possa tocar nos corações de cada irmão aqui. Senhor, por favor, salve todas as pessoas. Salve, Senhor, a minha casa. Eu te peço pelo meu esposo e também, Senhor, por sua família. E também peço, Senhor, pela vida do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Ontem foi o aniversário do meu pai. Senhor, por favor, acorde o meu pai, Senhor, e o meu irmão, do sono espiritual, Senhor, que eles estão vivendo. Eu sei que eles estão em fases e idades diferentes da vida, mas por favor, Senhor, retira as escamas dos olhos deles. Eu tenho certeza, Senhor, que aqui há irmãos que oram constantemente pelos seus familiares e que eles também estão cegos espiritualmente. Por favor, Senhor, visita o lar de cada irmão aqui e salve, Senhor, cada família. Por favor, meu Deus, não nos deixe, Senhor, perder, e nem as nossas famílias. Senhor, esteja com os meus pedidos também. O Senhor conhece exatamente o que está se passando na minha vida, o que eu oro, Senhor, todos os dias. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar comigo. Mas o maior pedido de todos, Senhor, é que o Senhor me batize com teu Espírito Santo e que eu possa ser cheia de ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Que minha vida, Senhor, possa ser íntegra e correta perante os teus olhos, por pior que seja, Senhor, porque eu sou uma pecadora. Mas me ajude, Senhor, a ser uma pessoa correta e não desviar dos teus caminhos e não pecar contra ti. Senhor, eu te peço que venha estar com a Rose lá no Brasil,
cuidando dela, em cada detalhe da sua vida. E que ela venha ser uma bênção, Senhor, lá onde ela está e com as pessoas que ela for se deparar, Senhor. Abençoe também o Donald, os seus filhos, o Yuri, a Rayane também e o Mike. E abençoe a sua casa, Senhor, e os pedidos íntimos que a Roseli tem. Senhor, abençoe também o pastor Anderson. Abençoe essa programação do Campuri que ele está fazendo, que ele está participando. Abençoe os desbravadores, Senhor, que estão lá. E que o pastor Anderson, Senhor, seja esse instrumento teu, uma bênção na vida desses jovens. E que esses jovens possam ser tocados por ti, Senhor, com as pregações e com toda a influência que o pastor Anderson estiver dando lá, Senhor, nesse momento. Senhor, por favor, visite sua casa, visite as suas igrejas e também, Senhor, visite o seu coração. Senhor, mais uma vez eu te peço por cada irmão aqui e por mim também, Senhor, e que o Senhor possa salvar a cada um de nós. Senhor, nos prepare hoje para o sábado, que tudo que possamos fazer, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é necessário hoje e que podamos entrar no seu dia, Senhor, te agradecendo e te honrando por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Senhor, por favor, esteja conosco mais uma vez. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, Suelen. Obrigada pela salvação linda. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio que o pastor já teve que sair, mas linda pregação que ele nos trouxe. Que Deus nos abençoe. Deus esteja com cada um de nós nesse dia, no dia da preparação do nosso Deus, do sábado do nosso Senhor. Amém. Amém. Então, Bom dia de preparação para todos. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Muitas bênçãos. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Rose. Está gravando. Está gravando ainda. Sim, está gravando ainda, mas o pastor não me deixou como host. Então vai ter que... Nós vamos desligar. Bom dia, fica com Deus. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.